Vamos, nesse momento, a nossa aula de hoje, rogarmos a misericórdia divina que possa nos auxiliar, nos amparar e nos fortalecer. Pai de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos nós, humildemente, a te rogar o vosso amparo, a te rogar a vossa proteção, a vossa luz. Abra, Senhor, os nossos horizontes. Permita que possamos compreender, permita que possamos nós, Senhor, assimilarmos as orientações, as instruções, que possamos estudarmos, Senhor, essa doutrina maravilhosa, que vem nos tirar o véu, esse véu das trevas, Senhor, vem nos tirar-nos dessa escuridão, nos dê a luz, Senhor, do entendimento, nos traga a paz, a harmonia, nos traga o amor acima de tudo, Senhor. E rogamos aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, aos nossos benfeitores, que estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar esse livro aqui, que se chama A Obsessão. Esse livro, ele é de Allan Kardec. E nós vamos estudar um capítulo que vai falar sobre período de lutas. E quando nós falamos nesse período de lutas, nós vamos nos reportarmos ao nosso passado, quando a doutrina ainda estava se iniciando, quando a doutrina e os espíritos estavam se manifestando de uma forma mais ostensiva. E o espiritismo, nesse seu primeiro período, ele foi caracterizado pelas mesas girantes. As mesas que giravam e que todos buscavam ali a curiosidade. Esse foi o primeiro período, esse período que começou a despontar a curiosidade na Europa e na América do Norte. E os espíritos se manifestavam em mais outros locais. O segundo período que nós vamos entender foi quando o Livro dos Espíritos apareceu. Esse período, ele foi colocado como período filosófico, esse período de luz, de esclarecimento. E quando o espiritismo se despontou, ele veio demonstrar aqui que ele se tornou um novo caminho, ele se tornou um novo modelo, uma nova instrução que os espíritos ali estavam. Então, desde que o espiritismo se tornou um caráter novo, ele teve um objetivo. E esse objetivo foi realmente tirar essa escuridão, aquilo que no passado não se poderia evocar os espíritos, não se poderia conversar com os espíritos. E Kardec veio mostrar que, além daquelas mesas que giravam, daquelas mesas que se manifestavam, ali estava alguém que vivia no mundo dos espíritos. E os espíritos ali se manifestavam. E através da sua observação, da sua análise, da sua pesquisa, Kardec ali observou a ação dos espíritos. E isso se tornou grandioso por todos os lados, por toda a Europa, por toda a América, por todas as Américas, por todo o mundo os espíritos se manifestavam. Mas, como todas as ideias novas, elas, quando elas nascem, elas têm os seus adversários, adversários ferrenhos, adversários que não concordam. E o espiritismo teve esses adversários que machucaram, que feriram, que denegriram a imagem de Kardec, a imagem dos médiuns, a imagem da doutrina espírita. E isto veio assim nesse período de luta. Foi um período de luta. Os mais encarniçados, tanto
quanto maior era a ideia da reencarnação, da consolação, dos espíritos colocarem que a vida continua, que não era um céu, só um inferno, mas que havia além da vida, além da morte, havia uma vida maior. E essa grandeza da doutrina espírita, essa ideia veio estabelecer esse sentimento e ferir interesses daqueles que não queriam a propagação dessa nova doutrina, dessa nova filosofia, desse novo conceito filosófico. E isso veio trazer, assim, grandes males, grandes dores. E eu gostaria de colocar um adentro, porque é importante que a gente veja que não somente na época de 1857, 56, nesse período, que ali havia essas perseguições, essa cruzada contra a doutrina espírita. E isso, hoje nós temos isso. Hoje nós vivenciamos essa perseguição. Os cristãos hoje estão sendo perseguidos. O nome do Cristo está sendo perseguido. E se nós levantarmos a bandeira como somos cristãos, nós somos também os perseguidos. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Formou, então, tudo isso, toda aquela celeuma dentro de toda a doutrina, de tudo aquilo que Kardec colocava após o Livro dos Espíritos, após o Evangelho, o Livro dos Médios, e aquilo foi crescendo, foi tomando proporções maiores. E essa força que foi criada, foi dirigida contra o Espiritismo. E aí essa força para destruir passou assim numa forma gigantesca. Nos sermões, aonde nos púlpitos, os padres, os pastores, todo o clérigo, ele exaltava, enfurecido, aquela nova doutrina. E que hoje nós ainda trazemos que a doutrina espírita, ela é do Satanás, ela é do demônio, ela é da feitiçaria, das bruxarias. Quer dizer, ainda nós, espíritas, somos ainda considerados dessa forma. Mas naquela época era muito mais. Esses sermões furibundos, irados, exaltados, coléricos, enfurecidos, foi grandioso. Os mandamentos, as condenações. Espíritas foram condenados, excomungados, foram amaldiçoados, foram malditos, receberam repreensões e reprovações. Muitos espíritas passaram fome porque foram destituídos dos seus trabalhos. Então, tudo isso foi crescente nessa época de 1861, de 1856 a 61. Então, até o despontamento maior do Espiritismo, a perseguição era ferrenha. Tanto que os livros, o Auto de Fé de Barcelona, em 9 de outubro de 1861, foi, assim, grandioso. Muitos livros espíritas foram queimados. O Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, tudo aquilo que estava já no prelo, já estava nas mãos, na Espanha. Os bispos mandaram queimar. O clérigo mandou queimar. Então, houve uma grande ação contra a doutrina dos espíritos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Kardec, nessa época, teve vontade de se levantar, teve vontade de reclamar, e os espíritos superiores mandaram que ele se calasse, porque ali estaria a grande divulgação da doutrina dos espíritos. E foi o que aconteceu. Tudo aquilo foi
para lesar a doutrina. As excomunhões, as perseguições individuais e coletivas. Os livros eram, assim, rechaçados, as brochuras, tudo eram queimadas. Os artigos de jornais, nem os jornais eram poupados porque denegriam, caluniavam a doutrina espírita. Esse período de luta foi grandioso na época de Kardec. E ainda hoje, nós vemos isso. Nós vemos o anticristo aí se levantando, a mediunidade sendo rechaçada, a mediunidade sendo ridicularizada. E nós temos que entender e compreender que nós podemos mudar tudo isso, que nós podemos sair dessa situação. E essa luta contra os adversários foi de uma forma grandiosa, mas os espíritos benfeitores colocaram de uma forma que, vendo tudo aquilo com uma inutilidade, porque eles atacavam a céu aberto, eles voltavam a fazer uma guerra subterrânea, e isso existe hoje, essa guerra subterrânea. Eles se organizam de uma forma na calada da noite, já iniciando novos golpes, novas investidas, e é o que nós, médios, temos que tomar cuidado. A doutrina aí está, nós não podemos deixar que ela se apague, nós não podemos deixar que ela, nesse século, ela venha a ser denegrida, nesse século XXI, para a gente ser mais claro. Uma calma, essa investida que os nossos adversários querem nos atingir, querem nos machucar, é uma calma aparente, mas ela vem e ela vai ser sentida. E essa calma é uma calma precursora da tempestade. É aquela calma que a gente, quando menos espera, nós recebemos aquele bote, aquela investida da maldade dos nossos adversários, dos nossos inimigos, dos nossos obsessores. E Kardec vem nos colocar: espíritas, a luta é necessária. Lutemos para triunfar, porque triunfaremos. O triunfo será mais brilhante. A luta, ela será viva. Ela terá que nós arregaçarmos as nossas mangas e nós lutarmos pela nossa doutrina. Lutarmos, nós não vamos brigar, nós não vamos levantar armas, nem espadas, nem nada, mas nós vamos lutar através das nossas orações, da nossa mediunidade, do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso conhecimento. Podemos socorrer, médio, vamos socorrer todos os nossos inimigos, o anticristo, os nossos adversários do cristianismo, os nossos adversários do espiritismo, e vamos lutar. E Kardec ainda diz mais: vejo o fim, e quando e como será atingido. Então, se nós nos unirmos, se nós levantarmos essa bandeira do Cristo, se nós levantarmos a bandeira do amor e da caridade, se nós levantarmos a bandeira da doutrina espírita, nós venceremos. Não vos inquieteis, ele nos coloca. Tudo o que posso dizer é que poderosos auxiliares virão para fechar a boca a mais de um detrator. Então, nós temos a espiritualidade do nosso lado. Nós somos os espíritos superiores, os guardiões, os espíritos responsáveis pela doutrina, aonde ele precisa de médios cientes, ele precisa de médios com conhecimento, com muito conhecimento, para que a gente possa lutar e tirar essas garras que envolve, que impede a doutrina espírita de crescer. A luta será viva, haverá conflitos, haverá vítimas de sua fé. Então, observe, é Kardec que coloca, essa luta,
ela é viva. Nós encontramos, às vezes, dentro do nosso próprio lar, inimigos nossos que não aceitam a doutrina espírita, que conflitam conosco, e nós não podemos desistir. Todos nós temos. Então, vamos lutar. Não vamos perder a nossa fé e a nossa confiança. Sejamos a vítima, não importa. Sejamos caluniados de feiticeiros, de bruxas, do que for. Mas tenhamos a consciência tranquila de que estamos no caminho certo, no caminho correto. Isso é muito importante. A perseguição dos cristãos. Aí nós estamos vendo as igrejas sendo depredadas, os cultos religiosos sendo denegridos, as casas espíritas sendo fechadas. Isso, na época de Kardec, aconteceu. E hoje, se nós não tomarmos providências necessárias, nós teremos que guardar intimamente todo esse conhecimento. Então, desperte, médium, levante, médium, corrija-se, ajude-se, ajude a sua família, faz com que a sua família ela possa estar unida a você. Felizes os que sofrem perseguição. Isso nos colocou Jesus. Por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos colocou isso. Ele está nos comparando àqueles cristãos que iam e morriam por ele, que foram queimados, que foram torturados. Não vamos nós esperar que nós sejamos torturados, mas vamos lutar para socorrer os nossos irmãos, socorrer os nossos adversários. Essa perseguição, sereis felizes quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e falsamente disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso é Jesus que coloca. Nós estamos levantando a bandeira do Cristo. Nós somos cristãos. Nós seguimos os 10 mandamentos. Nós seguimos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que lutarmos para que essa doutrina maravilhosa, ela realmente venha a unir todos os cultos religiosos, venham a entrelaçar todo este amor por toda a humanidade. Rejubilai-vos, os espíritas de hoje são os apóstolos. Sua missão é o hoje, é o amanhã. Então, vamos lutar, vamos nos unirmos, vamos crescer, vamos procurar, através da nossa mediunidade, socorrer os nossos adversários, os nossos inimigos. A luta terminará. E esse período religioso, esse período intermediário que Kardec coloca, que é o 6º período. E esse 6º período é o período da renovação social. Gerações que surgem imbuídas de ideias novas. É as nossas ideias. Buscar o Evangelho, buscar o Livro dos Espíritos, o conhecimento, sairmos daquela coisa que ficava na mesmice, sem o crescimento. Hoje nós somos livres, livres para pensar, livres para trabalhar a nossa mediunidade, socorrer os nossos entes queridos, socorrer os nossos familiares, socorrer os nossos amigos, socorrer a nós mesmos pelos nossos erros do passado. Então, todos nós estamos dentro desse grande caminho. Estará com toda a força de conhecimento da vida e da morte. E aí está, é o estudo, é o conhecimento que vai nos libertar. Então, médium, estude. Estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Médiuns, estude o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas. Nós temos uma imensidão de livros da codificação, a Revista Espírita. Vamos estudar, vamos compreender para nos libertarmos. E assim vai inaugurar a união, a paz e a fraternidade. É essa união que nós devemos conquistar a cada dia, a cada momento, a cada segundo das nossas vidas. E essa conquista
vai nos trazer através da prática da lei evangélica. Esses sinais estão ao vosso lado. Os espíritos aí estão se comunicando, surgem por toda parte, desde a criança mais nova até o velho. Nós estamos vendo aí. E aqui nós vamos ver as comunicações. Esse período, que foi o período das mesas girantes, primeiro período das mesas girantes, depois vem esse período que eram as comunicações frívolas e levianas. O segundo período já foram aquelas instruções graves e instrutivas. As comunicações eram comunicações sérias, eram comunicações que traziam a orientação, a instrução para os médios. E nós aí estamos, aí nós temos o livro dos médios. Estude, busque tudo isso. E dentro desses períodos, nós vamos ter o terceiro período. É esse período que eles pressentiram a luta. Os espíritos pressentiram e suas várias peripécias. E hoje, nós estamos nesse quarto período, nos diversos centros, tem o objetivo de quê? De premunir. O que é premunir? Evitar. Nós somos orientados, nós somos instruídos pelos nossos benfeitores espirituais, pelas nossas equipes espirituais. Nós somos orientados pelo nosso anjo guardião, pelos nossos espíritos protetores. Eles vêm e nos previnem dos fatos que vão acontecer conosco. Então, nós temos que estarmos mais conscientes, intuitivamente, receber essas orientações. E isso vem nos auxiliar, vem nos ajudar nesse prevenir. O que é prevenir? Prevenir o quê? Prevenir os espíritos contra as manobras dos seus adversários, aqueles que querem impedir que a doutrina cresça, que o estudo prospere, que as comunicações sejam realmente efetuadas nas casas espíritas. Nós estamos vendo aí centros espíritas que estão proibindo as comunicações, estão proibindo os estudos. Não se estuda a obra básica de Kardec. Então, vamos lutar para que a obra básica, a doutrina espírita, nos seus maiores conceitos, sejam exemplificados dentro da casa espírita, seja dentro do nosso lar, da nossa casa. Isso é muito importante. Por toda parte, são dadas instruções a esse respeito. Nos previnem. Em toda parte é anunciado um resultado idêntico. Venceremos? Venceremos. Mas venceremos se nós adquirirmos o conhecimento, se nós começarmos a arregaçar as nossas mangas e irmos ao trabalho, e irmos ao crescimento. Tudo se encadeia sobre a direção do Altíssimo. Tudo. A infinita misericórdia de Deus, a infinita misericórdia de Jesus, dos espíritos superiores, dos espíritos responsáveis e espíritos consoladores, responsáveis pela doutrina espírita, estão nos auxiliando, esperando de nós, médios familiares, médios trabalhadores, que possam cumprir a sua tarefa, que possam cumprir a sua missão, que possam resgatar essa doutrina maravilhosa. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine agora e para todo sempre.